Salve, minha gente, sejam bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e nós estamos aqui fazendo a leitura do segundo livro das Crônicas. Lembre-se de assistir o vídeo até o final, deixe o seu like, se inscreva no canal e preste bastante atenção na leitura para que você possa fazer um comentário bem interessante aí, tá bom? Capítulo 7, Inauguração do Templo. Logo que Salomão terminou a sua oração, desceu fogo do céu e queimou o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não puderam entrar, porque a glória do Senhor enchia o templo do Senhor. Vendo o fogo descer e a glória do Senhor repousar sobre o templo, todos os israelitas se prostraram, levando o rosto até o calçamento do chão, adorando e louvando a Javé. Porque ele é bom, porque o seu amor é para sempre. O rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Foi assim que o rei e todo o povo inauguraram o templo de Deus. Os sacerdotes executavam suas funções e os levitas celebravam ao Senhor com os instrumentos musicais feitos pelo rei Davi para acompanhar os cânticos do Senhor, porque o seu amor é para sempre. Eram eles que executavam os louvores compostos por Davi. Ao lado deles, sacerdotes tocavam trombetas e todo Israel permanecia de pé. Salomão consagrou o interior do pátio que fica diante do templo do Senhor. Aí, ofereceu os holocaustos e a gordura dos sacrifícios de comunhão, porque o altar de bronze que Salomão tinha feito era muito pequeno para conter os holocaustos, a oblação e as gorduras dos sacrifícios de comunhão. Nessa ocasião, Salomão celebrou a festa, e todo Israel com ele durante 7 dias. Havia uma grande assembleia, desde a entrada de Emate até a torrente do Egito. No 8º dia, fizeram uma reunião solene. A inauguração do altar tinha durado 7 dias, e também a festa tinha durado 7 dias. No dia 23 do 7º mês, o povo retornou para casa. Todos voltavam com o coração alegre e feliz por causa de tudo de bom que o Senhor tinha feito a Davi, a Salomão e ao seu povo Israel. A salvação depende da fidelidade. Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo o que pretendia fazer para o templo do Senhor e para o palácio. Então o Senhor lhe apareceu de noite e lhe disse: Ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim como casa dos sacrifícios. Quando eu fechar o céu e não cair chuva, quando eu ordenar os gafanhotos que devorem o país, quando eu mandar a peste contra o meu povo, se o meu povo sobre quem for invocado o meu nome se humilhar, suplicando e buscando a minha presença, e se arrepender do seu mau comportamento, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e curarei seu país. De agora em diante, meus olhos ficarão abertos e meus ouvidos estarão atentos à oração feita neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja para sempre neste altar. Os meus olhos e o meu coração aí estarão para sempre. Quanto a você, se diante de mim você se comportar como seu pai Davi, agindo conforme tudo o que ordenei e observando os meus estatutos e normas, eu manterei firme para sempre o seu trono real, da maneira como eu me comprometi com o seu pai Davi quando lhe disse: Nunca faltará alguém da sua família para governar Israel. Contudo, se você me abandonar e deixar de lado os meus estatutos e mandamentos que coloquei diante dos olhos de vocês, para servir e prestar culto a outros deuses, então eu arrancarei vocês da terra que lhes dei. Afastarei para longe de mim este templo que consagrei para o meu nome, e o farei objeto de riso e chacota entre todos os povos. Este templo tão sublime será motivo de espanto para todos que por aí passarem. Eles dirão: porque o Senhor fez isso com essa terra e esse templo? E responderão: foi porque abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que os havia tirado da terra do Egito. Eles aderiram a outros deuses, prostrando-se diante deles e servindo-os. Foi por isso que o Senhor, seu Deus, mandou sobre eles toda essa desgraça. Capítulo 8. Quem paga pela glória do rei? Ao final de 20 anos, depois de ter construído o templo do Senhor e o seu próprio palácio, Salomão reconstruiu também as cidades que Híram lhe tinha dado, e colocou israelitas para nelas habitarem.
Depois Salomão atacou Emate de Soba e a reconquistou. Reformou também Tadmor no deserto e todas as cidades entrepostos que tinha construído no país de Emate. Depois reformou Bet-Horon superior e Bet-Horon inferior, cidades protegidas com muralhas, portas e trancas. Reformou também Baalat e todas as cidades entrepostos pertencentes a Salomão, as cidades para guardar os carros e cavalos, e tudo quanto ele julgou necessário construir em Jerusalém, no Líbano e nos países que lhe eram submissos. Toda a população que restava dos heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus, que não eram israelitas e tinham ficado depois deles no país, e que os israelitas não haviam consagrado ao extermínio, Salomão os recrutou para os trabalhos forçados até hoje. Salomão, porém, não utilizou como escravo para suas obras nenhum dos israelitas, pois estes serviam como soldados. Eram chefes de seus oficiais, comandantes de seus carros e de sua cavalaria. Eram 250 os chefes dos inspetores do rei Salomão, encarregados de governar o povo. Salomão transferiu a filha do faraó da cidade de Davi para o palácio que tinha construído para ela, dizendo: mulher nenhuma pode morar no palácio de Davi, rei de Israel, porque foi consagrado pela presença da arca do Senhor. Salomão oferecia holocaustos ao Senhor sobre o altar do Senhor, que tinha construído diante do pátio. Observava o rito diário dos holocaustos e as prescrições de Moisés referentes aos sábados, as luas novas e as 3 festas do ano, a festa dos pães, sem fermento, a festa das semanas e a festa das tendas. Seguindo as normas do seu pai Davi, Salomão estabeleceu também as classes sacerdotais, cada uma em sua função, e os levitas em suas funções de cantar e oficiar na presença dos sacerdotes, conforme o ritual diário, e também os porteiros escalados para cada porta, pois era assim que tinha determinado Davi, homem de Deus. Ninguém se afastou das determinações que o rei tinha dado para os sacerdotes e levitas a respeito de todas as coisas, inclusive as relativas ao tesouro. Foi Salomão quem determinou todos os serviços desde o dia em que lançou os alicerces dos templos do Senhor até o término das obras. Comércio de luxo. Salomão foi até Acion-Gaber e Elate, lugares à beira-mar no país de Edom. Hiram mandou-lhe, através de seus funcionários, navios e marinheiros, que foram com os funcionários de Salomão até Ofir, de onde trouxeram 15.000 quilos de ouro que entregaram ao rei Salomão. Capítulo 9. Relações diplomáticas dispendiosas. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e foi a Jerusalém para submeter o rei à prova por meio de enigmas. Chegou com grandes riquezas e com camelos carregados de perfume, muito ouro e pedras preciosas. Apresentou-se a Salomão e lhe propôs tudo o que pensava. Salomão, porém, soube responder a todas as suas perguntas. Não houve nenhuma questão, por mais difícil que o rei pudesse resolver. Quando a rainha de Sabá viu a sabedoria de Salomão, o palácio que havia construído, as iguarias de sua mesa, os aposentos de seus oficiais, os alojamentos e uniformes de seus empregados, os copeiros com seus trajes e os holocaustos que ele oferecia no templo de Deus, ficou assombrada. Então disse ao rei: é de fato verdade tudo o que ouvi na minha terra a respeito de você e de sua sabedoria. Eu não queria acreditar no que me diziam, antes de vir para ver com os meus próprios olhos. O que me contaram não é nem a metade. A grandeza de sua sabedoria é muito maior do que tudo o que eu tinha ouvido. Sua gente e seus servos é que são felizes. Podem desfrutar continuamente da sua presença e aprender de sua sabedoria. Seja bendito o Senhor, o seu Deus, que foi benevolente e o colocou no trono como rei em nome do Senhor, seu Deus. Deus ama Israel e deseja firmá-lo para sempre, e é por isso que ele o nomeou rei, a fim de que você exerça o direito e a justiça. Então, a rainha de Sabá deu 4 toneladas de ouro ao rei, grandes quantidades de perfumes e de pedras preciosas. Nunca houve perfumes como esses que a rainha de Sabá trouxe para o rei Salomão. Os funcionários de Hiram e Salomão que tinham trazido ouro de Ofir
trouxeram também madeira de sândalo e pedras preciosas. Com o sândalo, Salomão fez escadarias para o templo do Senhor e para o palácio real, e também cítaras e harpas para os cantores. Nunca se viu coisa igual na terra de Judá. Em troca, o rei Salomão ofereceu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, superando o que ela mesma tinha trazido para o rei. Depois, a rainha de Sabá partiu e voltou com sua comitiva para sua terra. Fascínio que hipnotiza. O ouro que Salomão recebia anualmente era de 23.300 quilos, sem contar o que recebia como tributo dos mercadores e do lucro dos comerciantes. Além disso, todos os reis da Arábia e todos os governadores do país também traziam ouro e prata para Salomão. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, gastando 6,5 kg em cada escudo, 300 escudos pequenos de ouro batido, gastando em cada um deles 3 kg de ouro, e os colocou no salão chamado Floresta do Líbano. O rei fez também um grande trono de marfim e o recobriu de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro, fixos no trono. Tinha braços de um lado e outro do assento, com 2 leões em pé junto aos braços. 12 leões estavam colocados de cada lado dos 6 degraus. Nunca se havia feito coisa igual em nenhum outro reino. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro, e era também de ouro puro toda a baixela do salão da Floresta do Líbano, porque no tempo de Salomão a prata não tinha valor. De fato, o rei tinha uma frota de navios que ia a Tarsis, com os funcionários de Hiram. A cada 3 anos os navios voltavam de Tarsis carregados de ouro, prata, marfim, macacos e pavões. E o rei Salomão superou em riqueza a sabedoria todos os reis da terra. Todos os reis do mundo queriam ser recebidos por Salomão para aprender a sabedoria que Deus lhe tinha dado. E todos os anos cada um deles trazia como presente objetos de prata e ouro, mantas, armas e aromas, cavalos e mulas. Aparato militar. Salomão tinha em seus estábulos 4.000 cavalos de tração, carros e 12.000 cavalos de montaria. Colocou tudo nas cidades dos carros e junto do rei em Jerusalém. O domínio do seu reino ia desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus e a fronteira com o Egito. O rei fez em Jerusalém com que a prata fosse tão comum quanto as pedras e os cedros como os sicômoros da planície. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e de outros países. Morte de Salomão. O resto da história de Salomão, do começo ao fim, está escrito na história do profeta Natã, nas profecias de Aías de Silo e na visão que Ido, o vidente, teve sobre Jeroboão, filho de Nabate. Salomão reinou em Jerusalém sobre todo Israel durante 40 anos. Depois, Salomão morreu e foi enterrado na cidade de Davi, seu pai, e seu filho Roboão lhe sucedeu no trono. Muito bem, terminamos aqui a leitura de mais 3 capítulos. Eu agradeço a você que tem acompanhado a leitura aqui junto comigo. Desejo a você um ótimo dia, não esqueça de deixar o seu comentário e o seu like, e a gente se vê no vídeo de amanhã. Faça um excelente dia. Um grande abraço e